aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre campo e potencial elétrico. A questão diz o seguinte: analise as seguintes afirmativas relacionadas aos conceitos e aos fenômenos estudados na eletrostática. Então, nós temos quatro afirmações e basicamente nós temos que ver quais dessas afirmações estão corretas ou estão erradas, tá? A primeira afirmação ela diz o seguinte: o potencial elétrico aumenta ao longo de uma linha de força e no sentido dela. Vamos analisar isso aí, vamos lembrar o seguinte, ó. Quando nós temos, vamos ver a primeira afirmação então. Quando nós temos uma carga, por exemplo, positiva, criando um potencial, né? Como é que vai funcionar? Carga positiva. A gente tem que lembrar que a carga positiva, ela tem um campo que é sempre saindo, né? Tangente a essa carga e sempre direcionado para fora. Esse é o campo. As linhas de força, elas vão ser desenhadas sempre de maneira concêntrica nessa carga, né? E sempre crescendo ou diminuindo, né, à medida que eu vou me afastando ou me aproximando, mas sempre círculos. Isso seriam as superfícies equipotenciais ao redor dessa carga. O que a gente tem que lembrar? Que quanto mais próxima da carga, maior vai ser o potencial. Então aqui eu tenho um potencial A. À medida que eu vou me afastando, né, esse potencial ele vai diminuindo. Inclusive, lembra, né, eu posso calcular aqui, ó, o potencial como sendo o que? K vezes a carga geradora dividido pela distância. Então, à medida que eu vou aumentando a distância, esse potencial ele vai ficando cada vez mais próximo do zero. VB, VC, né? O que eu posso tirar daí, então? Que VA, ele é maior, VA, ele é maior que VC, ou seja, à medida que eu vou seguindo a linha de campo, né? Essa linha de campo que vai indo para lá, ó, o potencial ele diminui, então, no sentido das linhas de campo e não aumenta, né? Então, o potencial elétrico aumenta ao longo de uma linha de força, de uma linha de campo e no sentido dela? Não, ele não aumenta, ele diminui ao longo da linha. Então, essa aqui, né, ela está errada, essa afirmação está errada. Segunda afirmação: uma partícula eletrizada gera um campo elétrico na região do espaço que a circunda. Beleza. Porém, o ponto onde ela foi colocada, o vetor elétrico devido à própria partícula, é nulo. Bom, essa é uma afirmação verdadeira, né? E a gente pode entender o seguinte: quando a gente tem um corpo carregado, por exemplo, a gente pode lembrar que no interior desse corpo o vetor elétrico é nulo, dá para lembrar disso. Ou também, se a gente analisar a fórmula, né, qual é a fórmula do campo? O campo elétrico, ele é calculado como sendo K para uma carga pontual, né? K vezes Q em módulo dividido por D ao quadrado. Aí tu percebe que se essa distância aqui for zero, a fórmula ela dá um erro, ou seja, ela não compõe a distância zero, justamente porque no centro, onde a distância for zero, no centro, o campo elétrico ele tem que ser zero. Então essa afirmação aqui, ela é verdadeira, né? Faz parte aí do conteúdo de campo elétrico. 3. Uma partícula eletrizada com carga positiva, quando abandonada sob ação exclusiva de um campo elétrico, movimenta-se no sentido da linha de força, dirigindo-se para pontos de menor potencial. Bom, vamos analisar justamente nesse mesmo desenho que eu fiz. Se eu colocar aqui uma carga positiva, vamos imaginar que esse pontinho vermelho aqui que eu coloquei é uma carga positiva, coloquei exatamente sobre o potencial A. O que vai acontecer? Carga positiva com carga positiva, porque o núcleo ali é positivo, vai acontecer uma repulsão. Então ela vai receber uma força, onde ela vai ser dirigida para fora, né? Ela vai ser empurrada para fora, porque é positivo com positivo da repulsão. Bom, ela sendo empurrada para fora, ela vai ir do potencial A até o potencial C, até potenciais mais distantes. E a gente já acabou de concluir que o potencial C ele é menor que o potencial A. Então, seguindo tudo isso, está correto, né? Porque o que ela afirma ali? Vamos de novo.
uma partícula eletrizada com carga positiva, foi o que eu imaginei, quando abandonada sob ação exclusiva do campo, que foi o que eu fiz ali, joguei dentro do campo, mantendo-se, movimenta-se no sentido da linha de força. Sim, a linha de força é para fora e ela foi para fora, beleza. Dirigindo-se para pontos de menor potencial. Sim, foi do A, que é um potencial alto, para o C, que é um potencial menor. Beleza, essa afirmação também está correta. E a última diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre diferente de zero. Bom, aí aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Vamos imaginar um condutor agora, né? Um corpo eletrizado. Vamos imaginar uma esfera, para ficar mais fácil, né? Uma esfera oca, maciça, tanto faz. Ela está eletrizada com cargas positivas. O que a gente tem que lembrar? Quando ela está eletrizada, as cargas que ela tem em excesso, elas se localizam na superfície, somente na superfície, e na parte externa dessa superfície, somente na parte de fora. Aí a questão está me dizendo o seguinte, ó, a diferença de potencial de dois pontos quaisquer de um condutor em equilíbrio eletrostático é sempre diferente de zero. Bom, vamos pensar o seguinte: se eu pegar a diferença de potencial entre essa parte e essa parte aqui da esfera, ou seja, dois pontos localizados na própria superfície da esfera, são dois pontos quaisquer. Esses dois pontos eles estão sobre a mesma superfície equipotencial. Vamos pensar o seguinte, né? Lembra que a superfície equipotencial ela vai se formar, nesse caso eu escolhi uma esfera de propósito, ela vai se formar como sendo círculos concêntricos ao redor dessa esfera. Cada região equipotencial apresenta um potencial igual dentro daquele círculo. Então, se eu imaginar dois pontos quaisquer dentro da mesma superfície equipotencial, no caso, eu estou imaginando bem na borda mesmo do corpo, eu vou ver que é o mesmo potencial, né? Digamos, vamos chamar esse primeiro de potencial A, ou seja, esse ponto aqui ele está sobre o potencial A e esse também. Ou seja, se é o mesmo potencial A, não existe diferença de potencial. A diferença de potencial tem que ser zero. Ah, mas se eu pegar um ponto bem próximo do corpo e um ponto mais distante, né, relacionado a esse corpo, bom, aí eu vou ter uma diferença de potencial. Mas o que a questão está me dizendo é que é sempre diferente de zero essa diferença de potencial. Não, essa diferença de potencial ela não é sempre diferente de zero, depende de quais pontos eu vou pegar. Dependendo dos pontos que eu pego, como eu mostrei agora, essa diferença pode ser igual a zero. Então esse sempre aí que ele está gerando um problema na afirmação. Então essa afirmação ela também está errada. Ficando somente a 2 e a 3, isso nos leva à alternativa C para essa questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau!